Olá, graça e paz, tudo bem? Nós vamos dar início a mais uma semana sentados à mesa com Jesus, nos alimentando da sua palavra. E eu estava refletindo sobre o que motiva a nossa adoração. O que motiva você a adorar a Deus? Eu fiquei pensando sobre isso e acerca do quanto nós somos movidos pelas nossas emoções, o quanto nós somos movidos pelos nossos sentimentos. E, no entanto, a palavra de Deus diz que aquele que é nascido do Espírito é Espírito, discerne as coisas espiritualmente. Mas no dia a dia nós damos muito mais vazão a como nós estamos nos sentindo para realizar ou não algo, fazer ou não algo, do que sendo movidos pelo Espírito Santo de Deus a fazer aquilo que é a vontade de Deus para nós, aquilo que é a manifestação da essência daquilo que Deus quer para as nossas vidas. E aí eu fiquei pensando nisso, e o texto que me veio foi o texto de Abacuque. E Abacuque diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Se você começa a ler o texto de Abacuque, no primeiro capítulo você vai ver Abacuque observando a corrupção, a injustiça, a violência, a iniquidade, e isso deixando o coração dele triste, contristado, um coração pesaroso sobre aquilo que ele está vendo. E é assim que muitas vezes nosso coração está. Diante de circunstâncias difíceis, diante de questões que a gente não consegue ver solução, eu diria até mesmo diante daquilo que a gente entende ser um silêncio de Deus para as nossas vidas. Quando a gente não consegue ouvir a voz de Deus, parece que Ele está distante de nós, distante dos nossos problemas, distante das nossas dificuldades. O nosso coração se torna pesado, a gente começa a ser envolvido pelas nossas emoções, por aquilo que a gente está sentindo naquele momento, que muitas vezes é dúvida, mágoa, medo, dor, insatisfação, decepção, frustração. E aí nós somos envolvidos por todo esse sentimento, por todas essas emoções. E quando a gente vê, a gente não consegue mais adorar. A gente perde de perspectiva. O que é adoração? Adoração é quando você olha para algo ou para alguém e reconhece ali tudo que é admirável, tudo que é poderoso, tudo que tem boa fama. Quando você olha para algo ou alguém e você adora aquilo, é porque aquilo te satisfaz de alguma forma. E quando a gente é envolvido pelas nossas emoções, pelo medo, pelas dúvidas, pelas circunstâncias, a gente perde de perspectiva o alvo da nossa adoração, que é o Senhor. Porque a gente perde de perspectiva tudo aquilo que faz parte do seu caráter. Quando Abacuque ora essa oração de adoração, ele diz assim: o Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os das servas ou os das corças, em outras traduções, e me fará andar sobre as minhas alturas. O que acontece? Apesar de Abacuque, e eu convido você a ler todo o livro, ele é pequeno, você vai perceber que Abacuque está envolto numa situação muito difícil na nação dele. Mas apesar disso, ele encontra forças e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo esteja ruim, o meu Deus, Ele me dará força. O meu Deus
me fará andar de modo altaneiro, altaneiramente, ou nas minhas alturas, como diz essa tradução. Nós precisamos mover o lugar dos nossos olhos e mover o lugar do nosso coração, porque senão nós mesmos não sobrevivemos àquilo que nós temos visto, vivido e ouvido de circunstâncias difíceis nas nossas vidas, de situações difíceis ao nosso redor. Seremos levados por tudo aquilo que nos alarma, tudo aquilo que nos magoa, tudo aquilo que nos ofende, quando na verdade nós deveríamos estar voltando toda a nossa energia, as nossas forças em adorar ao único que pode transformar toda e qualquer circunstância. O convite de Deus para mim nessa semana, e eu queria compartilhar com você, é que a gente mova os nossos olhos das circunstâncias. Não é uma atitude de alienação, a gente sabe que elas estão lá e precisarão ser resolvidas, mas é não se apegar a ela de tal forma que a gente só consiga olhar para aquilo, só consiga pensar naquilo, só consiga viver aquilo, que a gente possa olhar para o Senhor da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que faz todas as coisas de modo extraordinário. Olhar para Ele, olhar para o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos ajuda a vencer as nossas dificuldades. Eu queria te convidar a se colocar na presença do Senhor nessa semana. Como está sendo a sua semana? Tem sido uma semana difícil? Tem sido uma semana em que o seu coração anda ofendido, magoado? Você está se deixando levar por todos esses sentimentos, todas essas emoções e não consegue perceber a ação de Deus? Então eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, muitas vezes nas nossas vidas as circunstâncias são tão sufocantes, são tão difíceis, são tão alarmantes, que a gente se deixa envolver por todas as emoções de medo, dor, dúvida, frustração, decepção. E quando a gente vê, a gente não tem mais estrutura, Senhor, para vencer as nossas lutas, porque a gente deixou de te adorar. A gente deixou de olhar para o Senhor. Por isso agora, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a botar os nossos olhos em Ti, a enxergar quem Tu és e adorá-lo por quem Tu és. E Tu és Deus. Onde está a nossa adoração? O que motiva a nossa adoração? Independente das circunstâncias, que possamos adorar a Deus. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana na presença do Eterno. E nós nos vemos semana que vem, para mais uma vez sentados à mesa com Jesus, nos alimentarmos da sua palavra. Deus te abençoe. Tchau, tchau.